Então, boa tarde a todos. Para ficar na gravação ali, depois eu enviar para vocês. O link da presença, vou colocar aqui no chat para vocês. Mas, para vocês preencherem ali a presença. Mais adiante eu posto novamente, ou alguém posta ali para quem está chegando ainda. Eu postei um material para vocês inicialmente sobre o Teorema de Pitágoras, ali a parte inicial. Eu já vou começar a mostrar para vocês. E eu tinha digitado umas outras coisas lá, mas não gostei, daí ficou muito... Vou refazer de novo e devo postar hoje. Então, junto com os vídeos que tem sobre o conteúdo, né? Os links dos vídeos, né? E mais alguns exercícios, e aí eu vou colocar no questionário, provavelmente, isso, no máximo até amanhã de manhã, também, com um material que eu também vou complementar essa aula de hoje. Eu achei num outro site, eu achei melhor, então eu vou... Mas aí eu faço um resumo e envio para vocês também. Vou compartilhar, apresentar, quer dizer, a tela com vocês. Vou começar com esse material que eu postei no Siga e complemento com... Deixa eu ver qual é que eu estava... Não, aqui. Complemento com esse material que é de um site, mas depois eu faço o resumo desse material e mando para vocês, para que vocês fiquem com eles. Então, eu achei mais resumido aqui nesse caso aqui. É isso aí. Estão enxergando bem aí o Sim. material? Então tá. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, desse teorema, eu acho que já foi apresentado para vocês. Eu acho que no fundamental lá se trabalha alguma coisa com essa questão do teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é uma forma que nos permite relacionar as medidas de lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, na verdade? Triângulo retângulo, então, é exatamente um triângulo, né, onde um dos ângulos internos aqui tem 90 graus, ou o ângulo de 90, um ângulo reto. Né? É um triângulo retângulo, um dos ângulos internos deles formado por um encontro de 90 graus entre dois lados. Se vocês forem pensar numa mesa de sala de aula lá, se vocês cortarem essa mesa ao meio, passando por uma diagonal, ó, né, esse encontro aqui tem um ângulo de 90 graus, né, na ponta da mesa. Então, falar em triângulo retângulo, ele se refere que dentro de um dos ângulos interno desse triângulo é um ângulo reto. Então, nessa figura geométrica, os lados perpendiculares, e aí a questão de 90 graus, perpendicularidade, significa exatamente esse encontro aqui do final da folha, lá em cima, lá, ó, eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, nessa figura geométrica, os lados perpendiculares são conhecidos como os catetos, e o lado oposto desse ângulo de 90 graus, né, ao ângulo reto ou ao ângulo de 90 graus, é conhecido como hipotenusa. Então, se eu tiver, vou fazer um desenho aqui rapidinho aqui, né, aqui tem um cateto,
aqui tem outro cateto, e aqui a hipotenusa. Por que que isso aqui é a hipotenusa? Porque aqui formou o ângulo de 90 graus, ó. Então, eu posso dizer que aqui tem um ângulo alfa, eu não sei qual é que é, e nesse outro ângulo aqui eu posso dizer que tem um ângulo beta. Eu também não sei quanto que é. Aqui é o ângulo reto de 90 graus. Então, esse triângulo aqui é conhecido como triângulo retângulo por causa desse ângulo de 90 graus aqui. E esses dois onde se encontram o ângulo de 90 graus se chama catetos, né? E o oposto a ele, né, se chama hipotenusa. Então, nesse caso aqui, esse lado aqui é a hipotenusa. Uma informação que é importante dentro dos triângulos é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, no caso desse aí que tem 90 graus lá, que eu conheço, mais o ângulo alfa, que eu não sei qual é que é, e mais o ângulo do beta, nesse caso aqui, a soma deles necessariamente é 180 graus. Então, a soma do ângulo de qualquer triângulo, vocês forem formar um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, isso é uma informação também importante. Porque num triângulo retângulo, por exemplo, se aqui tem 90 graus, a soma desses dois aqui vai dar 90 graus. Então, eu posso saber se aqui é 60 graus que está formando aqui, o outro é 30. Ah, mas se aqui é 45, lá é 45. Então, quando eu tenho... E aí, posso apagar aqui. Quando eu tenho um triângulo que era um quadrado, por exemplo, né? Vamos pensar num quadrado aqui. Vamos pensar num quadrado. Vou pegar essa aqui, que talvez gere um quadrado mais rápido. Tem um quadrado. E pego e corto esse quadrado ao meio aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui tem um ângulo de 90 graus. Tem dois triângulos retângulos aqui. Como isso aqui é um quadrado, aqui então tem 45 graus. Lembra que aqui tinha 90, né? Então aqui ficou com 45 e aqui também ficou com 45 graus. Então, ó, 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Aqui é mesmo, do outro lado, a mesma coisa. Então, é importante saber, são 4 informações que eu passei para vocês aqui. Né? Um triângulo retângulo, porque um dos ângulos internos tem um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Né? Então, são informações que são necessárias saber. Ah, triângulo retângulo. Tá, retângulo porque tem um ângulo interno que é de 90 graus. Né? O lado onde esse é 90 graus, que são os lados que são perpendiculares, ó, um termo, perpendicular significa que ele forma um ângulo de 90 graus entre esses dois lados. Então, esses lados são perpendiculares entre si. Né? E o lado oposto do ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. Esses dois são catetos, onde eles formam o encontro, e o lado oposto é a hipotenusa. Quarta coisa. Terceira coisa, quer dizer. Triângulo retângulo, perpendicularismo e hipotenusa. E ainda, a soma dos ângulos internos desse triângulo, sempre, e em qualquer triângulo, tem que dar 180 graus. Então, isso já para a introdução exatamente de triângulo. Então, esse teorema mostra que a soma, e aí que está a questão, né? Nós já vamos chegar no... que a soma do quadrado dos catetos é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Então, olha, o que quer dizer isso? Isso é o teorema de Pitágoras. Né? Se vocês olharem aqui, ó, aqui tem um triângulo retângulo, ó. Esse aqui mede 3, e se eu levar o 3 ao quadrado, gerou 9, ó. Aqui tem 3 unidades, ó, 1, 2, 3, e 3 ao quadrado é 9. Aqui, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos. Nesse outro lado aqui, o lado mede 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Então, 9 mais 16 dá 25. Que é exatamente esse lado ao quadrado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado, né?
5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então, é isso que o teorema de Pitágoras está dizendo. Que a soma do quadrado dos catetos é sempre igual ao quadrado da hipotenusa, que é onde nós vamos chegar na forma que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí eu defini os catetos como B e C e a hipotenusa como A, que geralmente aparece nos livros. Essa forma caiu numa gincana aí, talvez que... agora faz quanto tempo que ele não tem nem aula, né, na verdade, mas acho que faz uns 3, 4 anos caiu numa gincana para que o aluno soubesse. Deve ter sido um professor de matemática que colocou a questão. Que basicamente era isso aí. Então, ó, o teorema de Pitágoras relaciona os lados de um triângulo retângulo. Então, qual é a fórmula do teorema de Pitágoras, que eu já falei para vocês? Dado um triângulo retângulo, os lados perpendiculares são conhecidos como catetos, é isso que eu estava falando para vocês, né? Esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto, porque aqui está o ângulo de 90 graus, ó. E o maior lado, que está no lado oposto sempre do ângulo reto aqui, está sempre de forma oposta ao ângulo reto, é conhecido como hipotenusa. Então, esse aqui é a hipotenusa do triângulo. Tem que cuidar isso, porque às vezes o triângulo está de ponta cabeça e aqui está o ângulo reto, então tu tem que saber que esse lado aqui, que é o lado oposto, é a hipotenusa. Então, sempre nesse sentido, tem que cuidar. Tem que saber se o triângulo é retângulo e descobrir onde é que é o ângulo reto de 90 graus e o oposto dele é a hipotenusa. Isso tem que pensar. Então, ó, a hipotenusa, B e C são os catetos. O teorema de Pitágoras relaciona a medida dos catetos e da hipotenusa do triângulo por meio da seguinte expressão. É isso que eu falei antes, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? B e C, e aí é indiferente de quem é B, quem é C, porque se eu fizer C ao quadrado mais B ao quadrado, não vai mudar em nada, porque a ordem aqui dessas parcelas não vai alterar a soma, né? Então, segue na mesma. A partir dessa relação, é possível encontrar o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois lados. Então, aqui, ó, um exemplo aqui, ele pede para calcular a hipotenusa, calcule o valor da hipotenusa, né, que ele chamou de x, no triângulo retângulo a seguir. Então, por que hipotenusa? Porque aqui o ângulo reto está aqui, então, lado oposto dele, né, esses dois que montaram o ângulo de 90 graus aqui, os dois catetos são perpendiculares entre si, né? Então, eu sei que aqui, eu posso definir esse aqui como sendo B, que é o lado oposto do B, e esse aqui é o C, é indiferente. E essa aqui é a hipotenusa. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Né? Por quê? Porque 7 é um cateto, 24 é o outro cateto e x é a hipotenusa. E aí, só resolver isso aqui. Eu acho que eu tenho digitado ali embaixo. Vou para baixo ali. Ó. Primeiro vamos identificar os catetos e a hipotenusa do triângulo. Então, note que x é a hipotenusa e os catetos medem 7 e 24 centímetros. Então, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. X ao quadrado, então, é 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Resolvi primeiro os quadrados, né? 7 ao quadrado é 49. Vou pegar uma calculadora aqui, para ver se não tá errado isso aí. E vai ter, né? 7 ao quadrado, 49. Depois, 24 ao quadrado, 576. 576 mais 49, que era o quadrado certo, deu 625. E raiz quadrada de 625 deu 25. Então, 25 centímetros é a medida do lado da hipotenusa, ou do lado oposto do ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado. Se eu pegasse lá e fizesse como esse desenho aqui,
um lado com 7 quadradinhos e o outro lado com 24 quadradinhos, daria um lado com 25 quadradinhos para preencher e geraria 625 cubinhos desses para o lado de cá. Né? Fizesse a mesma relação aqui desse desenho aqui que está. Né? Uma coisa que vocês têm que lembrar, né? E aí eu vou escrever aqui um triângulo, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é chamado triângulo fundamental, tá? Aqui um ângulo de 90 graus, né? Por que isso? Vou escrever ele, vou traduzir ele para cá. Né? Triângulo fundamental, porque ele é reconhecido como um triângulo fundamental. O triângulo 3, 4, 5. Né? É o triângulo fundamental, porque ele é base desse aqui, 3, 4, 5, é sempre dessa forma. Se eu multiplicar aqui por 2, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 10. Então, tem uma relação, um triângulo 6, 8, 10, em função ao triângulo fundamental. Se eu multiplicar esse triângulo fundamental por 10, eu ficaria com um triângulo de 30 num lado, 40 no outro, 50 na hipotenusa. Então, eu teria basicamente um triângulo maior, né? Mas sempre em relação a esse triângulo fundamental aqui, o 3, 4, 5. Então, se vocês tiverem a hipotenusa 5 em um dos triângulos 3, o outro é 4. Então, lembrar assim, claro que vocês aplicarem o teorema de Pitágoras, né? Mas com o tempo de utilização, vocês vão se dar conta, não precisa calcular, né? Já sei que ele é em uma relação do teorema fundamental. Um exemplo 2, ele dá a hipotenusa, no caso, e pede um dos catetos. Note que a relação é o mesmo que eu falei lá, ó. Multipliquei por 2 o 5, deu 10, por 2 o 4 deu 8, aqui provavelmente vai dar 6. E aí em relação ao teorema fundamental. Mas vamos lá. Primeiro vamos identificar a medida dos catetos da hipotenusa. Tem a hipotenusa que é 10, o cateto 1 é B, que não tem o valor, e o outro é 8 centímetros. Então, notem aqui que, em vez de colocar aqui, eu coloquei no lugar da hipotenusa. Então, certo, o lado maior sempre vai ficar no lado sozinho da igualdade. Então, nesse caso aqui, 10 ao quadrado deu 100, que é igual a b ao quadrado, mais 8 ao quadrado, que é 64. Então, esse 64 passou para o outro lado negativo, né? E vai dar 100 menos 64, vai dar 36. B ao quadrado vai ser, eu ajeitei aqui para o B ao quadrado igual a 36, só implicou nisso aqui. E o B vai ser mais ou menos raiz quadrada de 36. Como o menos em medidas de comprimento não existe, então eu só fiquei com a parte positiva. Mas tem que lembrar que quando, nesse caso aqui, o menos 6 também é solução para isso aqui, para essa igualdade. Só que menos 6 não existe em medidas, né? Não vai ter menos 6 de medida num lado do triângulo. Então eu fico só com a parte positiva. Então, raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6, eu fico só com a parte positiva, 6 centímetros vai ser o valor da medida do lado daquele lá. Vamos, deixa eu, né? Então, aqui no caso, seria aquilo que eu falei antes lá, aqui teria 6. Né? Se eu dividir todos eles por 2, né? Vai ficar aqui um lado 3, o outro 4 e o outro 5, e ele vai ficar naquela mesma relação do triângulo fundamental 3, 4, 5. Né? Se eu multiplicar por 2, eu chego na relação lá do teorema do triângulo fundamental. Aqui eu tenho a demonstração do teorema de Pitágoras, e eu não vou me deter muito, mas tem muitas questões que aparecem em concurso, em Enem, coisa e tal, que ele usa essa relação também aqui.
Então, vou mostrar aqui uma forma. Eu tenho um triângulo retângulo, e aí ele faz por a demonstração por semelhança de triângulos, né? Quem trabalhou lá com o teorema de Tales, lá na sétimo, oitavo ano, em semelhança de triângulos, então ele demonstra exatamente esse teorema de Pitágoras pela semelhança de triângulos. Então eu tenho um triângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, e ele pega essa altura exatamente aqui, ó, colocando a parte da hipotenusa na base, no chão, assim, vamos dizer que fosse numa mesa, né? E essa altura aqui tem relações em função, aqui eu tenho um triângulo retângulo também, ó, porque aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Nesse triângulo aqui tem um triângulo retângulo também, e aqui tem outro triângulo retângulo também. Né? Aqui, ó, dentro desse aqui tem outro triângulo retângulo também. E o maior também é um triângulo retângulo. Né? Todo ele, a soma dos dois, é um triângulo retângulo, só que o ângulo de 90 graus lá em cima, no vértice A. Nesse caso aqui, os vértices são D. Então, ele tira daí algumas informações que esse lado aqui ele é proporcional a esse, assim como, né, esse lado H é proporcional a esse. Faz todas umas relações, que eu vou apagar aqui, ele demonstra aqui, eu não vou demonstrar para vocês tudo isso aqui, mas tem informações importantes. É que ele pega esses três triângulos, o grande, o ABC, e depois separa aqueles dois que eu separei para vocês ali, ó, montando as relações que existem, ó, que os ângulos internos dos três triângulos são o mesmo. Então, por isso, existe uma semelhança, comparando os triângulos ABC e DAB, por serem semelhantes, eles chegam em algumas informações importantes aqui. Né? E essa projeção M aqui, ó, em relação ao B, e essa projeção N em relação a C aqui, ó, exatamente quando dividir, tem algumas relações. O A continua sendo a hipotenusa, o C é os catetos e o B é o cateto. Então, tem algumas informações importantes aqui, uma relação importante que C ao quadrado é A vezes a projeção M, e B ao quadrado é A, que é a hipotenusa, vezes a projeção N, e chega exatamente, né, fazendo substituições algébricas, chega na solução da fórmula do teorema de Pitágoras. E é importante essas relações aqui, inclusive com H, né, para chegar no valor, né, de algumas questões que às vezes precisa. Outro surgimento que é importante aí, que vocês vão trabalhar muito quando for trabalhar com triângulos, são os números irracionais. Então, o teorema de Pitágoras e os números irracionais, então, quando se faz um triângulo de lado 1 e 1, né, chega na hipotenusa com um valor de raiz de 2. Por que isso? Então, vou fazer aqui, né, eu tenho que, isso aqui é a hipotenusa, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, né, eu tinha um quadrado aqui, né, de lado, um quadrado, de lado 1, e eu cortei esse quadrado ao meio. Então, isso aqui se tornou hipotenusa, então, A ao quadrado da hipotenusa é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar A ao quadrado igual a 1 mais 1, que dá 2. Então, eu tenho que o A vai ser raiz quadrada de 2. E na tentativa de resolução, esse número não deu um número exato, dá 1,41, blá, 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 blá. Vamos lá para a calculadora. Né? Raiz quadrada de 2, ó, se vocês olharem, dá 1,41, 42, depende, e não para, né? Conforme tu vai usando. Então, aí surgiu os números irracionais. Um outro conjunto, na época, que são números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, o surgimento, basicamente, dos irracionais foi na época de trabalho da geometria, né?
em Pitágoras. Então, com esse resultado, ó, ele chega exatamente nos números irracionais. E o que são os números irracionais? São exatamente esses números foram classificados, então, como irracionais, né? Na tentativa de provar que raiz de 2 poderia ser escrito como uma fração, percebeu-se ao contrário, ou seja, existem números que não podem ser representados como uma fração, e que são aqueles cuja representação decimal é uma dízima periódica. No caso, eu tenho infinitas, não tem fim aquela conta. Então, como uma raiz quadrada não exata. Então, esses números são classificados, então, como irracionais. Exemplo, então, os que não são quadrados perfeitos. Então, números que não têm raízes exatas. Por exemplo, os quadrados perfeitos é o raiz quadrada de 1, que é 1, raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de 16, que é 4, raiz quadrada de 25, que é 5, porque 5 vezes 5 é 25, e assim sucessivamente. 36, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, o 100, o 121, 144, 169, até o 13, né? E assim vai. Os outros que estão entre eles aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, são números que não podem ser escritos, são números irracionais. Então, se forem tentar resolver, eu vou resolver o raiz de 7 aqui, ó. Vocês vão ver que dá, ó, números... quando tentar uma precisão, eu não vou ter uma precisão, né? Depende, eu só vou ter parcial se eu quiser lá na segunda casa, terceira casa. Mas eu posso mais ou menos estimar, por exemplo, quanto que vale, e é isso que vocês têm que pensar, né? Quanto que vale a raiz quadrada de 40, aproximadamente. Olha, eu sei que raiz quadrada de 40 é maior que raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é 6. E sei que é menor que raiz quadrada de 49. Por quê? Porque raiz quadrada de 49 é 7. Então, esse número aqui é um número entre 6 e 7. Né? O raiz quadrada de 40, ele está 9 casas até o 49. Porque tem raiz quadrada de 41, 42, 43, 44. Então, ele tem 9 casas para lá, o 49, e tem 4 casas para cá. Então, ele está mais para o meio, para a esquerda do meio. Então, está um pouquinho para cá. Então, eu poderia dizer que é 6,30. Chutar mais ou menos 6,30. 33, sei lá. Estaria mais ou menos assim. Vamos ver quanto é que é. Uma estimativa, né? É claro que vocês tendo a calculadora, vocês vão poder usar a calculadora e daí vão chegar nele, né? Mas, quando não tenho, eu tenho como, né, 40, raiz quadrada de 40, 6,32. Estou bem no chute. Mas... Né? Então, vocês podem estimar mais ou menos um valor por causa desses quadrados perfeitos aqui. Então, quanto que é quanto que vale a raiz quadrada de 90, aproximadamente? Né? É menor que a raiz de 100, que é 100, raiz de 100, que é 10, desculpa, e maior do que 9 vezes 9, 81, que raiz quadrada de 81. Então, é entre 9 e 10. 81 tem 9 casas e para cima tem 10. Então, está quase no meio. Então, eu poderia dizer que é 9,48. Quase no meio. Então, né, a raiz quadrada de 90, né, 9, não. Vai dizer que eu olhei antes. 9,48. Então, vocês podem estimar, nesse caso, o valor aproximado desses números irracionais. Vai aparecer bastante para vocês aqui. Né? Vou fazer alguns exercícios aqui, tem 2 exercícios aqui.
O Teorema de Pitágoras tem sido utilizado até hoje e com muita aplicabilidade a diversas situações cotidianas. Por exemplo, se uma escada de 5 metros está encostada no topo de uma parede de 4 metros, dá para descobrir que o pé dessa escada está a 3 metros. Estou falando aqui, ó, basicamente, do triângulo fundamental, né? Ele está falando que a escada tem 5 metros, ó, que é o lado maior, e que a altura da parede mede 4. E que, ó, a altura da parede mede 4, a escada mede 5 e aqui mede 3. É o triângulo fundamental. O ângulo de 90 graus está aqui entre os dois catetos 3 e 4. Imagine agora que a escada possua 13 metros. Então, vou apagar ali, vou fazer eu acho que está a resolução para baixo. 13 metros e que o pé esteja afastado 5 metros da parede. Qual é a altura do topo da parede, da escada? Então, vou apagar aqui. Então, ó, ali, aqui tá, a escada tem 13 metros, o topo, aqui a base é 5, ele quer a altura da onde está fixada essa parede aqui. Então, basicamente isso aqui, o 13 é a hipotenusa, o 5 é um dos catetos, né? E o x é a altura onde está a parede. Então, ó, 13 metros é a hipotenusa, 5 metros é uma dos catetos e x é a outra. Então, ó, colocando na forma aqui, 13 ao quadrado deu 169, 5 ao quadrado deu 25, x ao quadrado. 25 passa para lá diminuindo, deu 144, então, raiz quadrada de 144 deu 12 metros. Então, a altura daqui, do chão até onde está a escada, mede 12 metros. Então, apliquei o Teorema de Pitágoras nele aqui. Outra resolução aqui. Considere que o tamanho de uma televisão dado em polegadas corresponde ao comprimento de uma diagonal. Né? Sempre que a medida de uma televisão é feita exatamente nisso aqui. Sabendo que a polegada é 2,5 centímetros, né? Mas quando vai comprar, eu comprei uma televisão de 10 polegadas. Não, 10 polegadas não. Comprei uma televisão de 50 polegadas. Ou 40 polegadas, ou 32 polegadas que tem. Então, no caso de televisores de tamanho normal, a largura e a altura seguem ordenadamente a relação 4:3. Então, ele usa a relação 4:3, 4 de comprimento aqui e 3 de altura, geralmente. Então, ele está perguntando, né, com relação à televisão plana de 40 polegadas, é correto afirmar que sua largura e sua altura são respectivamente, né? Então, se eu usasse aquele meu triângulo fundamental, que aqui, vou quitar a cor aqui, senão não vai rolar. Se aqui mede 4 e aqui mede 3, né, e lá 5, então se eu dividisse aqui por 5, ele teria, né, 5 seria vezes 8, né? Então, 3 vezes 8. Vou tirar aqui, senão vocês não vão entender. Vamos botar aqui. Ele está dizendo que a relação é 3. Opa. A relação é 3, 4. E aqui deveria ser o 5, que é o fundamental. Mas ele tem 40 polegadas. Então, significa que se eu dividisse 40 por 5, eu vou ter igual a 8. Então, 3 vezes 8 aqui teria 24 polegadas. E aqui teria 32 polegadas. Falando em polegadas. Né? Mas ele está querendo em centímetros. Então, eu vou ter que multiplicar esse 24 por 2,5 e esse 32 por 2,5 para achar quantos centímetros teria cada uma delas. Basicamente é isso. Vamos ver como é que foi resolvido aqui. A resolução. Se a proporção dos lados é 4 por 3, então a largura mede 4x
e a altura mede 3x. Notem que esse x é em polegadas, né? E 40 é a medida diagonal da televisão, e que a diagonal divide a televisão em dois triângulos retângulos. Logo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado. Isso implica em 1.600, 16x ao quadrado mais 9x, dá 25x ao quadrado. Esse 25 passa para lá dividindo e deu 64. Então, o x deu 8. Como os lados medem 4x e 8x, então, eu tenho que 32 polegadas e 24 polegadas. Só que ainda tem que transformar para centímetros. Então, esse 32 vezes 2,5 deu 80 centímetros e 24 vezes 2,5 deu 60 centímetros, que são do valor correspondente da largura e é a letra B aqui, marcaria a letra B, a solução desse problema aqui, usando o teorema de Pitágoras. É claro que tem bastante interpretação, tem transformação de polegadas para centímetros, mas ele dá a relação, e essa polegada é sempre a mesma medida, né? Uma polegada tem 2,5 centímetros. Né? Poderia ter pedido em metros ainda, né? Tem uma relação de metros e tal, mas nesse caso aqui. Pergunta nessa primeira parte aí? Bom, pode repetir como é que calcula, por favor? Calcula qual? O cateto da hipotenusa normal. Tá. Eu acho que lá no outro tem a introdução de novo. Não, não tem. Mas eu volto aqui, tranquilo. Basicamente, a aplicação, vou lá. Então, basicamente, o uso do teorema de Pitágoras aqui, ó, esse aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, é sempre que tu tiver um triângulo retângulo e tiver duas medidas. Então, tu tendo duas medidas, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras para achar a terceira. E aí tu tem que identificar. Se for a hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, tu coloca ele no lugar do A sozinho. Porque esse é o lado maior. E os outros, tanto faz. Se tu tiver, nesse caso aqui, tu tinha os dois catetos, tu vai substituir aqui. O 7 aqui e o 24 aqui. Mas se tu tivesse o valor aqui da hipotenusa, aqui, vamos dizer que aqui fosse 100 e aqui é x. Então aqui, ó, como é o lado oposto do ângulo de 90 graus, tu tem dois valores do triângulo, tu quer achar um terceiro lado. Então tu aplica Pitágoras. Só que nesse caso aqui a hipotenusa é 100, então eu vou colocar no lugar do A o 100, porque é o lado maior, e esse 24 eu posso colocar em qualquer um dos dois ali. E aí eu teria 100 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais c ao quadrado. E aí eu teria aqui 100 ao quadrado menos 24 ao quadrado é igual a c ao quadrado. E isso daria a raiz quadrada desse resultado aqui, né? Que dá... Vamos ver quanto é que dá isso. 100 ao quadrado mais 24 ao quadrado daria 10.576, acho que é. 6, que é o valor de C. Quanto que é a raiz quadrada de 10.476? Aproximadamente, né? E aí usaria o arredondamento, né? Eu chegaria no 102,84 centímetros. Então, se tu tem dois valores de um triângulo medidos, medida de lados, estou falando medida de lados, de dois triângulos, e ele é um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo deles interno é um ângulo de 90 graus, então tu pode aplicar o teorema de Pitágoras. Tem que descobrir quem é a hipotenusa
e os outros dois vão ser catetos. E aí tu pode substituir. Sempre é dessa forma que é usado. Ok, obrigado. Mesmo caso aqui, ó, da parede aqui, ó. Ele deu lado, ó, deu 2 lados e pediu um terceiro. Só que esse terceiro, e aí tu tem que olhar. Olha a figura aqui, ó. Se tu olhar essa figura aqui, ó, aqui na parede, aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus, ó. A parede é reta aqui. Então, o lado oposto dele é a escada. Os outros dois, a altura e a sombra, aqui a distância parede, da escada da parede é um cateto, e a altura também é outro cateto aqui, ó. Por quê? Porque a parede forma um ângulo de 90 graus com a escada. Então, a escada é a hipotenusa. Por isso que, quando foi resolvido ali, ó, no problema aqui, o 13 ficou sozinho. Ó. 13 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Que um deles era 5, o outro era a altura da parede que ele queria saber. Mesmo caso aqui, ó. O 40 polegadas era a hipotenusa. Os outros dois eram os catetos que tinham uma relação 3 por 4. Ele deu, que é uma relação da engenharia da TV. Né? Se vocês pegarem a TV da casa de vocês e medirem o comprimento das duas diagonais ali, e medirem o comprimento da largura e da altura, e elevar ao quadrado essas medidas, a soma dos quadrados dessas duas medidas aí vai dar o quadrado da medida da quantidade de polegadas que tem a televisão de vocês. Isso significa que se essa relação for verdadeira, né, para todos. Eu acredito que existe uma relação muito próxima para todos. É o comprimento de 3 quartos. Mas pode ter alguma variação em algumas TVs, né? Sei lá, não tem, não sou. Tranquilo, então, nessa primeira parte aqui? Da minha parte, sim. Se alguém tiver uma pergunta, vou seguir lá no outro. Deixa eu ver quando é que eu estava olhando. Não. Aqui também tem um. Então vamos lá. Então, assim, ó. Eu não falei lá mas eu passo para vocês também. Só para a classificação entre os triângulos, tá? Mas eu passo na folha que eu for digitar lá para vocês. Eu vou escrever aqui. Aqui tá. Quanto ao lado. Classificação. Quanto ao lado. Aqui. Então, a mesma relação, e aí pode ser calculado também em relação à trigonometria. Né? Existem como calcular as razões trigonométricas. Né? Pode trabalhar dentro de um triângulo retângulo os seguintes elementos. Né? Tendo um triângulo retângulo, né, cateto, aqui o cateto tem 5 centímetros e esse cateto tem 12, a hipotenusa tem 13. Né? Eu estou trabalhando com esse ângulo alfa aqui. E aqui sim eu vou dar nomes. Né? Então, para eu trabalhar com seno, cosseno e tangente, esse ângulo alfa aqui, ó, o lado oposto do ângulo de 90 graus, esse caso aqui, a hipotenusa é o 13. Isso ficou claro para vocês, certo? Tranquilo?
Agora, eu estou trabalhando com esse ângulo alfa aqui. Ó. E esse ângulo alfa, em relação a esse ângulo alfa, esse cateto aqui, ó, é o cateto oposto. Por que às vezes aparece, cateto oposto, cateto adjacente? Cateto adjacente seria esse aqui. Adjacente significa junto. Então, esse cateto que está junto com esse ângulo alfa aqui, ó, é o cateto adjacente. E o que está oposto a ele, né? Vamos pensar que isso aqui fosse um olho, né? Quem está de frente a ele é o lado oposto a esse ângulo aqui, é o cateto oposto. Então, eu teria esse aqui é a hipotenusa. Esse é a hipotenusa. Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa. Eu vou botar aqui A em relação ao ângulo alfa. E esse aqui é em relação ao ângulo alfa. Por que isso? Porque se eu definisse que aqui tem um ângulo beta, nesse outro ângulo aqui. Então, nesse caso aqui, ele ia ser o cateto oposto do ângulo beta. Eu estou trabalhando com aquele ângulo lá. E o que é cateto oposto ao ângulo alfa, nesse caso, ele seria o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Por que adjacente ao ângulo beta? Porque é o ângulo, o cateto que está junto a esse ângulo beta aqui. E o oposto ao beta é esse outro aqui. Então, cateto oposto e cateto adjacente depende em que ângulo que vocês estão falando. Né? O ângulo de 90 graus sempre vai estar num ponto que o contrário dele é a hipotenusa. Mas os catetos podem variar. Ele pode ser oposto e pode ser adjacente, conforme o ângulo que se está trabalhando. Ó, se eu estivesse trabalhando com um ângulo beta aqui, ó, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É esse outro ângulo lá. Então, esse aqui seria o cateto oposto a esse ângulo beta aqui. E esse aqui seria o cateto adjacente. É isso que eu falei antes. Então, voltando de novo. Hipotenusa, cateto e cateto. Se eu estiver falando em ângulo alfa, esse aqui, o 5 é o cateto oposto e o 12 é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, ó, algumas... aí ele calculou as fórmulas do seno, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o cateto oposto de alfa é 5 e a hipotenusa é 13. Então, o seno de alfa é 5 sobre 13. Está aqui a fórmula do seno. Né? O seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de um ângulo é o cateto adjacente. Esse ângulo alfa que está lá. Então, o cateto adjacente é 12 sobre 13, que é a hipotenusa. Cateto oposto, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E, por último, a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto, nesse caso, 5 sobre 12. E aí eu encontrei valores do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo alfa aqui, que eu não sei qual é que é. Né? Poderia muito bem ir lá numa tabela que tem de ângulo, por enquanto não me importa esse ângulo aqui que gerou esse. Mas tem que entender que essas fórmulas aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre adjacente, é importante para calcular, às vezes, informações dentro de um contexto. Olha aqui. Eu tenho o ângulo formado aqui por 45 graus, né? Eu tenho o valor de x, e eu tenho que aqui a hipotenusa é 10 graus. Então, 10 graus não, desculpa, 10 centímetros. Então, pela fórmula lá, eu tenho que o seno do ângulo de 45 graus é cateto oposto, que nesse caso é o x, sobre a hipotenusa, que é 10. Né? A hipotenusa que está no lado oposto do ângulo 90 graus. Então, o seno de 45, ele tem lá na calculadora, eu vou lá na calculadora, ó, 45, trigonometria, seno de 45, ó, vezes 10,
porque esse 10 passou para lá multiplicando. Então, eu tenho que o x ali é 7,07. Então, eu resolvo através dessas fórmulas, seno, cosseno e tangente, também tendo ângulos internos. Que são aquelas três fórmulas ali. Aqui está, ó. Seno de 45 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 10. Então, seno de 45, na verdade, depois vou trabalhar com vocês, seno de 45, na verdade, é raiz de 2 sobre 2, né? E vai dar o mesmo valor. Isso aqui vai dar 5 vezes, esse 10 passa para lá, multiplica, ó, corta aqui, vai para lá, simplifica com esse, fica 5 vezes raiz de 2. 5 vezes raiz de 2. Lembra que raiz de 2 era 1,4142, aproximadamente, vezes 5. Dá 10, vai 1, dá 21, vai 2, dá 5, dá 7. 5 vezes 4, 20, vezes 5 dá 7. 7,07, que nós tínhamos achado lá. Então, nesse caso aqui, o lado mede 7,071. Aqui tem um exercício um pouco mais trabalhoso, mas ele diz o seguinte, que um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Não, não é eu mesmo, ou é? Esse é um. Ah, não, esse tá, ele quer que resolva. Tá, não vou resolver. Ah, tá, vamos lá. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana, depois de percorrer 1.000 metros, qual é a altura atingida pelo avião? Então, ó, se é 30 graus o ângulo de inclinação, e isso aqui é um triângulo retângulo, ó, formado aqui, ó. Então, isso aqui é a hipotenusa, 1.000 metros é a hipotenusa, e o ângulo de 30 graus. Ele quer a altura aqui que ele já alcançou, que é o cateto oposto. Então, eu posso dizer que é seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura desse avião, dividido pela hipotenusa, que é 1.000. Ou seja, 1.000 vezes o seno de 30 graus. Então, o seno de 30 graus, vamos lá para a calculadora, ó. Eu acho que é 0,5, se eu não me engano. Vamos lá, é meio. 1.000 vezes 0,5 vai dar 500 metros a altura desse avião. Então, nesse caso aqui, uma questão simples, né, de informação, só que esses geralmente, e aí eu vou passar para vocês depois, para que vocês entendam essa questão, os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus geralmente não são dados nos problemas. Por quê? Porque são conhecidos. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês chegam nesses valores aqui bem tranquilamente. Aí, seno, cosseno e tangente deles, vocês vão ver que é bem fácil. Quer dizer, um pouco de treino aí, tranquilo. Tá aqui, ó. Ah, já estava aqui, eu digitando lá, fazendo uns garra de chão. Ó. Seno de 30 graus é a altura dividida pela hipotenusa, e seno de 30 é 0,5. Né? Então, aqui é a mesma coisa, tem um pouquinho mais trabalhoso, mas ele está dizendo que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ó, esse ABC é retângulo aqui, que aqui é 60 graus, ele quer a altura, né?
Olha o que ele pede. O triângulo ABC é retângulo em AB, está dizendo que aqui é B, ó, esse símbolo aqui diz que aqui é 90 graus. E os BD e AC são perpendiculares. Então, ou seja, forma um ângulo de 90 graus aqui também. Ó. Não estou conseguindo agora. Tá. Ele quer saber a medida de DC. Então, eu posso usar, nesse caso aqui, porque aqui tem 60 graus e esse aqui é um dos catetos oposto a ele, ó, eu posso achar esse valor aqui. Tendo esse valor aqui, eu posso achar esse valor aqui, e aí acho esse valor aqui. Tá bem trabalhosa isso aqui, eu não vou resolver agora para vocês aqui, senão eu vou confundir vocês. Vou apagar aqui. Poderia muito bem resolver aquele problema lá, ó. Aqui. Aqui. Dizendo o seguinte, em vez de ter essa informação aqui, eu poderia dizer que esse ângulo aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui, para verde. Esse ângulo aqui, ó, tinha um ângulo de 45 graus. E não dá essa informação. Então, quanto que é a altura daquele ali? Ó, eu queria saber o valor de x, que é a altura, tem um ângulo de 45 graus que a escada fez, e a hipotenusa é a escada, segue a mesma lógica. Então, eu poderia escrever da seguinte forma: o seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 13. Então, a altura seria 13 vezes o seno de 45. Que era 0,7, né? 13 vezes 0,7 é 45 graus seno vezes 13. Então, a altura da parede seria 9,19 aproximadamente. Metros, né? Ele falou metros ali, sempre a mesma unidade. Certo? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: essa tabela aqui vocês não é dada, geralmente, não é dada nos problemas. Vou fazer aqui nesse aqui que está em branco aqui. Mas eu posso dizer que essa tabela é da seguinte forma. Ó, eu vou aumentar um pouquinho, mas depois eu escrevo para vocês esses valores. 0, 30 graus, 45, 60 graus e 90 graus. Tá? E vou essas informações geralmente não são dadas, tá? Porque são tabelados, são números que vocês, e nós, né? Vocês não, eu também tenho. Nós temos que saber. São informações que se tem que saber. Então, assim, ó, o que eu coloco sempre é uma forma de lembrar, né? Seno, cosseno. Então, assim,
0 graus, 30 graus, 45, 60, 90 graus. Eu coloco aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Coloco uma raiz quadrada nisso tudo. E divido por 2. Com a bagunça isso aqui. Vou tentar apagar alguma coisa. Mudar de cor aqui. De novo. 0, 1, 2, 3, 4. Boto uma raiz quadrada em tudo isso aqui e divido tudo por 2. Raiz de 0 é 0. Professor, Vale. qual que é aquele número embaixo do 60? 3. Tá. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Olha bem. Para montar essa tabela, então, 0, 30, 45, 60 graus e 90 graus. Vou calcular o seno deles aqui. E eu coloco 0, 1, 2, 3, 4. Elevo a raiz de todos eles e divido por 2. E vou calcular cada um deles. Então, seno de 0 é raiz de 0 sobre 2. Raiz de 0 é 0, dividido por 2 dá 0. Raiz de 1 é 1, dividido por 2 é 1 meio. Deixo como 1 meio, 0,5. Lembra quando nós achamos seno de 30 graus, 0,5 lá? Né? Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Dividindo isso dá 0,7, alguma coisa. Né? Então, posso usar a raiz de 2 sobre 2. Raiz, seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Não tem como resolver também. E raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, note que o seno de 0 graus é 0. Seno de 30 graus é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E seno de 90 graus é 1. Para achar o cosseno, eu faço ao contrário. 4, 3, 2, 1 e 0. Raiz quadrada de cada um deles e divido por 2. Vai dar o mesmo resultado, só que ao contrário. Né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1 meio. Aqui dá raiz de 2 sobre 2. E já vou mostrar essa tabela montada para vocês. Raiz de 3 sobre 2 e 2 sobre 2 dá 1. Então, ó, achei o seno e o cosseno de cada um deles, né? Que é a forma... geralmente, nos problemas, eles não são dados essas formas. Então, o seno e o cosseno. E outra informação que é importante. A tangente de um ângulo qualquer é seno sobre cosseno. Então, eu posso pegar e dividir aqui 0 dividido por 1. A tangente de 0 é 0. Né? Tangente de 30 graus, eu pego o valor do seno e divido pelo do cosseno, que eu vou encontrar. Então, eu não preciso decorar ele tudo isso aqui, mas saber essa mecânica de como montar ela. Mas com o tempo trabalhando, vocês vão ter... conseguem montar mais rápido ela aí. Vamos ver se eu tenho ela inteira aqui. Aqui. Aqui está do 30 graus. Ó. Poderia ter montado aqui, que já está mais fácil, né? Ó, se fosse aqui o do 0 grau, né? Aqui daria 0. E aqui daria 1. E o 90 graus, que é o nome, né? Que seria a raiz de 4 sobre 2, que é 1. E aqui seria 0. Né? E se vocês fizerem, ó, divisão, a tangente é a divisão desse por esse. Esses são iguais, dá 1, ó. Esse aqui dividido por esse da raiz de 3 e esse dividido por esse dá isso aqui. Vamos fazer esse aqui de 30 graus. Ó. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, que é seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus, vai dar tangente de 30 graus. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio vezes
inverto a segunda, que é 2 raiz de 3. Isso dá, corta esses dois aqui, dá 1 sobre raiz de 3. Racionalizando isso aqui, dá raiz de 3 sobre 3. Eu multiplico raiz de 3 em cima e embaixo, sobre 3, né? Que é o resultado que está aqui. Então, essa relação trigonométrica do seno, geralmente esses ângulos, por serem ângulos conhecidos, não são dados nos problemas. Vocês têm que lembrar disso. Claro que se pegar, um 35 graus. 35 graus não tem como saber. Provavelmente ele vai dar no problema lá, o seno de 35 graus, né? Vale tanto. Vamos ver quanto é que vale, só para não chutar um valor aqui. Seno de 35 graus é igual a 0,57. E aí ele vai dizer quantas casas vocês vão ter que usar depois da vida. Então, ele está dizendo que o seno de 35 graus vale 0,57. E aí vocês vão usar esse valor. Fora desses valores aqui, geralmente se dá o valor desses senos, cossenos e tangentes que vai ser usado no problema. Nesses, especificamente nesses valores de 30, 45 e 60 graus, e 0 e 90 também, eles geralmente, a gente não disponibiliza isso, porque teoricamente se tem esses valores, mas por trabalhar com isso mais vezes. Mas... eu acho que, chegando ao fim, eu vou organizar melhor esse material com alguns exercícios e vídeos resolvendo problemas, tanto nessa parte do seno, cosseno e tangente, para mandar para vocês, e exercícios para que vocês possam fazer. Tranquilo? Perguntas? Vou parar de apresentar aqui. Sim. Eu vou fazer um resumo, tá? Mas eu posso pôr o link, eu gosto desse site aqui também, mas eu posso pôr o link também, tranquilo. Mas eu vou fazer igual um resumo dessa parte do seno, cosseno e tangente e mandar links de vários vídeos pequenos, assim, com resolução de alguns exercícios e mais exercícios para vocês. Uma coisa que eu fiquei de falar ali é a classificação, mas eu coloco para vocês a classificação do triângulo. Né? O triângulo, quanto aos lados, eles são classificados da seguinte forma. Vamos ver se aparece aqui. Classificação dos triângulos quanto aos lados. Só quanto aos lados. Aqui. Nossa. Quanto aos ângulos, quanto aos lados. Aqui. Então, o triângulo ele é escaleno se todos os lados são diferentes. Né? Se a medida do A, do B e do C são diferentes, eu posso chamar como escaleno. Isósceles, se eles tiverem dois lados iguais, medidas, estou falando medidas. Né? Se aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede, sei lá, 4. Professor, Vale. era para estar apresentando? É verdade. Eu parei a apresentação, né? Deixa eu mostrar de novo. Era para ser. Desculpes. Agora sim. Então, aqui, ó.
se os três lados são diferentes das medidas, né? Se aqui mede 5, aqui mede 6, aqui mede 7, sei lá. Hipotenusa, então. Os três lados diferentes, o triângulo é classificado como escaleno. Todas as medidas dos lados são diferentes. Isso quanto ao lado. Então, se eles forem diferentes, é escaleno. Se eles tiverem dois lados iguais, né? Aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede 3. Tá, aqui mede 3, sei lá. Então, dois lados iguais, eu chamo de isósceles. E a terceira classificação é se eles forem todos os lados iguais. E aí se chama um triângulo equilátero, né? Todos os lados têm a mesma medida, né? Então, se aqui tiver mede 4, estou conseguindo. Mas não importa. Não estou conseguindo escrever aqui. Então, se eles tiverem os três lados da mesma medida, é equilátero. Então, a classificação quanto ao lado é escaleno, todos os lados diferentes, isósceles, dois lados iguais, e equilátero, todos os lados, dois lados iguais, isósceles, todos os lados iguais, equilátero, os três lados. Então, a classificação. Tranquilo? Para agora, eu vou parar a apresentação. Até amanhã eu posto esse material para vocês, inclusive com os links dos vídeos para vocês e uns exercícios para vocês fazerem, tá? Tranquilo? Vou parar a gravação. Pois então, eu vou dar uma olhada ali na... Eu andei recebendo um material da direção e eles querem que interrompam tudo na mesma. Eu não teria problema de, né, mais adiante para vocês, mas eu vou ver. Mas, a princípio, como antes nós trabalhamos e deu certo, fica à disposição até o retorno da nossa aula lá, né? Fica mais tempo para vocês fazerem. Eu sei que tem uns que deixam para a última hora, o ideal era ser até domingo, eu não sei. Mas eu volto a conversar com você, eu mando pelo WhatsApp ali daí,